E nós queríamos que operasse e não queriam operar. Até que realmente o Silvio resolveu operar essa criança, ele colocou esse tubo aí dentro do pulmão da criança. É uma pena que esse vídeo se extraviou, mas era a mesma coisa que um vulcão entrando em erupção. Essa criança, 24 horas depois da cirurgia, ela passou a não apresentar mais febre. E os antibióticos vinham se trocando sucessivamente. Então, um caso onde a intervenção nos auxiliou bastante. Agora nós vamos passar aí para a apresentação dos artigos. Esse artigo aqui é de 2020, ele é da Indonésia e fala de um tratamento médico com sucesso numa pneumonia necrotizante. Então, optou-se por um tratamento conservador. O objetivo do tratamento era suportivo, mas o uso de antibiótico. A intervenção cirúrgica somente seria feita na falha do tratamento clínico. Era uma criança de 20 meses, não sei por que ela usou uma medicação antiviral, não tinha feito as suas vacinas, ela foi internada, ficou 5 dias, pediu para ir embora. Essa aqui era a radiografia inicial, eu digo D0 é o dia da admissão dela, onde ela tinha uma hipotransparência aqui na base do hemitórax esquerdo, desapareceu a sombra diafragmática. 5 dias depois, os pais pediram para ir embora, e quando ela retornou, ela já retornou com imagens que já lembravam a possibilidade de ser uma necrose pulmonar, confirmada depois por radiografias que se seguiram, pela ultrassonografia e pela tomografia. O que eu achei esquisito nesse caso é que o esquema antibiótico que ela utilizou é um esquema que não está em nenhum consenso na literatura. Meropenem, amikacina e depois azitromicina. O que eu gostei desse artigo, que ele fala muito dos critérios de Light, que têm sido utilizados na diferenciação de exudato e transudato, e foi o primeiro artigo abordando sobre as unidades Hounsfield, que fala da densidade do derrame pleural nas tomografias, né? Então, pneumonias virais podem fazer complicações bacterianas? Sim. A faixa etária recomendada na literatura é penicilina cristalina. No entanto, usaram meropenem e outros antibióticos, um esquema não consensual. Então, o tratamento teve sucesso, sim, mas notem aqui que a criança recebeu alta 20 dias depois da entrada no hospital, fazendo com que esse tratamento conservador ele tenha prolongado o internamento da criança. O próximo artigo ele é um artigo recente, de 2023, da Miami Miller School of Medicine, onde ele fala da incidência das pneumonias, e o que eu pesquei de interessante aqui, porque a gente olha na literatura, e a literatura fala que não se sabe por que os casos de pneumonias adquiridas na comunidade que estão caminhando para a complicação não estão sendo precocemente identificados. E aqui ele fala que o uso de anti-inflamatórios não hormonais, eles estão mascarando a evolução e talvez fazendo uma traição do pediatra. A criança chega e o quadro clínico foi mascarado por uso de um anti-inflamatório. Então, fala dos fatores predisponentes, objetivos do tratamento, metodologia que foi feita nesse trabalho, drenagem pleural percutânea isolada e drenagem pleural percutânea mais o uso de fibrinolítico, deixando a drenagem cirúrgica naqueles casos com falta de resposta. Um número expressivo de pacientes, onde a gente vê que a drenagem pleural percutânea mais fibrinolítico foi a maneira de tratamento que teve o menor tempo de internamento. A pleural percutânea com drenagem cirúrgica já 15 dias de internamento. A drenagem mais fibrinolítica, $25 em média. A drenagem percutânea isolada, $38 mil em média. E a drenagem cirúrgica, $50 mil. Conclui. Índice de complicações menores na drenagem pleural percutânea isolada, com tempo de permanência menor e custos menores. O próximo artigo, ele é um artigo de 2017, de Taiwan, onde esse trabalho tem 134 pacientes num período de 8 anos, 56 pacientes foram submetidos à cirurgia. Eu achei interessante que 31 com pneumonia necrosante não complicada e 25 com pneumonia necrosante complicada. Daí ele explica.
A pneumonia necrosante complicada é necrose pulmonar maciça ou grandes cavitações que ocupam mais de 50% do lobo. Já as pneumonias necrosantes não complicadas, achados menos severos na tomografia. As cirurgias indicadas por febre, por drenagem pleural, 33 desses pacientes dos 56 fizeram uso de fibrinolítico, 9 fizeram pneumotórax e outras alterações como distrese e sepsis. Tipos de cirurgia: decorticação por vídeo sem ressecção, ou necrosectomia, ou lobectomia e drenagem de abscesso. As complicações pós-operatórias, necessidade de hemotransfusão, presença de fístula. Conclui esse artigo: pneumonias necrosantes complicadas apresentam mais morbidades pré-operatórias e requerem maior tempo de internamento, assim como intervenções secundárias. Nosso próximo artigo, de 2010, é lá de Manaus. É um artigo que tem por objetivo descrever os resultados cirúrgicos das pneumonias necrosantes. São 103 pacientes, dos quais 20 fizeram pneumonia necrosante. Foram submetidos a lobectomia, segmentectomia, bilobectomia e muitos desses, além disso, decorticação. Interessante porque o patógeno mais frequentemente encontrado foi o Staphylo aureus, e deste número, 4 pacientes foram a óbito. Diz o artigo que os critérios para a toracotomia foi persistência do processo infeccioso, muitas vezes sepsis, achados na tomografia consistente com necrose pulmonar, fístula broncopleural e empiema. E o tipo de cirurgia realizada foi o mais conservadora possível. Discute o artigo: o tratamento cirúrgico da pneumonia necrosante permanece controverso. Alguns autores recomendam apenas como alternativa a terapia antibiótica para prevenir complicações sépticas ou presença de alto débito. Mas gostei dessa frase aqui: a completa resolução da necrose pulmonar requer antibióticos apropriados, é óbvio, mas remoção completa dos remanescentes necróticos, o que deve ser feito o mais precoce possível. O próximo artigo é um artigo de 2010, lá do Hospital Estadual Infantil Darcy Vargas, em que temos a avaliação da incidência das pneumonias necrotizantes em crianças submetidas à toraxoscopia, devido a empiema. Trata-se de um estudo retrospectivo. Então, lá são 52 pacientes, alguns com pneumonia necrotizante, outros sem pneumonias necrotizantes. Temos aqui também o principal patógeno isolado, tanto num caso como no outro, que é o que condiz a literatura, que é o Streptococcus pneumoniae. E, na discussão, nós encontramos que o tratamento conservador pode requerer múltiplas drenagens e, eventualmente, toracotomia. O tratamento conservador pode prolongar o curso da doença e hospitalização prolongada. A ablação dos debris necróticos, drenagem eficiente do empiema e fechamento das fístulas aceleram a recuperação. E a toraxoscopia precoce pode ser um tratamento valoroso, pois acelera a recuperação e evita extensas toracotomias tardias. O nosso próximo artigo, ele é um artigo da Austrália. Ele é um artigo de 2017. Então, o que eu pesquei nesse artigo, que eu achei muito interessante, que já é o segundo artigo, que fala que esse problema de necrose pulmonar nas crianças, ele está se tornando cada vez mais comum, e, novamente, ele fala que, além do uso indiscriminado do antibiótico, que é feito nas unidades de pronto atendimento, nós também temos o uso de anti-inflamatórios não hormonais, os quais mascaram o real estado clínico que essas crianças apresentam. Os exames de imagem que ele fala sobre o raio-x, a ultrassonografia, e fala do método padrão ouro aí, para você fazer o diagnóstico de pneumonia necrosante, que é uma tomografia com contraste. Então, o tratamento antibiótico terapia, manuseio cirúrgico com 2 objetivos principais: manuseio do comprometimento pleural com derrame parapneumônico livre, ou já